a Ti, para que o Senhor venha falar poderosamente o coração da Tua filha. Pai, que ela não venha falar dela, Senhor, mas que venha falar aquilo que o Senhor tocar em seu coração. Usa, Pai, poderosamente a Tua serva. É o que nós te pedimos e já te agradecendo no nome santo de Jesus, aquele que vive e reina não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Eu sou de uma igreja que é o Pai Senhor, amém? Os irmãos podem se assentar. Eu peço aos irmãos que abram o vosso livro em Gênesis, capítulo 7. Vou ler do 1 até o 3. Que diz assim: Depois diz o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 machos e sua fêmea, mas 2 animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 machos e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Mas confesso que eu não estava bem hoje para poder pregar. Cheguei e falei com meu esposo. Falei hoje com meu esposo que eu não estava bem, não sei o que me deu. Me deu uma tristeza, me deu uma agonia. Eu comecei a chorar. Eu falei com ele: hoje eu não estou bem. Não sei se eu vou pregar hoje. Aí ele pegou, ele falou que é para eu pregar sim, pedir a Deus para poder tirar toda a tristeza de mim. Mas foi de repente isso. Eu falei: gente, eu tentando caçar um livro, eu cacei 3 livros. Foi Mateus, Gênesis e Salmo. Falei: caraca, qual palavra que eu vou falar hoje? E a palavra de Noé tocou muito no meu coração, que me dá como tema a obediência. Todos nós aqui conhecemos a história de Noé. Sabemos que Noé era um homem temente a Deus. Noé, ele obedecia a ordem que Deus falava para ele. Hoje eu não tenho tópicos para dar. Como eu falei com meu esposo, hoje eu não tenho tópicos, eu vou falar o que está no meu coração. E eu coloquei pequenas coisas que saíram da minha mente. Eu pedi muito dizimento a Deus, pedi a Deus para poder Deus colocar o entendimento da palavra na minha mente. E como nós conhecemos a história de Noé, Noé, ele foi escolhido por Deus para construir a arca. Noé, ele sempre foi um homem obediente a Deus. Muitas das pessoas que estavam naquele povo, eles achavam que Noé era louco, Noé era maluco por estar construindo. Como uma pessoa pode construir uma arca, sabendo que naquele tempo lá não chovia, não caía chuva. Então todos achavam que Noé era doido por construir aquela arca. Mas Deus falou para Noé: construa a arca, que eu vou salvar você e sua família. E foi dito. Noé, com todo o discernimento a Deus, pela obediência a Deus, começou a construir a arca da forma que o Senhor falou no coração de Noé para que ele possa construir a arca. Muitas das vezes, Deus, ele fala em nossos corações para que a gente puder fazer algo, né? Que Deus manda a gente ir para poder fazer, mas muitas das vezes a gente não faz. Muitas das vezes a gente fica na desobediência com Deus. Noé que não. Noé, ele foi obediente à palavra de Deus. Noé obedeceu o que Deus tinha pedido para ele fazer. E aquele povo que vivia lá na época de Noé, eles eram muito injustos. Então Deus, ele
ele viu bondade no coração de Noé e falou que Noé que era para construir essa arca, porque Deus ele viu sinceridade no coração de Noé. Então, para poder não matar todas as pessoas daquele povo, incluindo Noé, como ele era obediente a Deus, Deus viu o coração sincero de Noé. Então, Deus preferiu salvar Noé e a sua família. Então, conforme começou Noé terminando de construir a arca, Deus mandou ele colocar casais, casais fêmea e macho na arca, para poder salvar os animais. Né? O único animal que Deus não permitiu entrar na arca foi o cupim, né, irmã? Que se o cupim entrasse na arca, ia destruir a arca toda. Então, o único animal que Deus não permitiu que entrasse na arca foi o cupim. Então, foi dito, Noé então foi levando os animais, cada casal, para entrar na arca. Então, começou o grande dilúvio. Começou a chover, Deus selou a arca, para que aquele povo que estava não acreditando que ia chover, que Deus ia mandar uma chuva, Deus selou a arca para que eles não pudessem tentar abrir. Eu fico pensando, se naquela época pessoas que realmente algumas pessoas acreditassem que Deus ia mandar aquela chuva, algumas pessoas iam ser salvas, certo? Então a gente fica vendo que muitas das vezes as pessoas, elas são muito ingratas. As pessoas, elas não acreditam que Deus vai fazer. Entendeu? Noé, como ele era temente a Deus, confiava na palavra de Deus, Noé acreditou que Deus ia fazer aquilo. Então, Deus selou a arca por fora, para poder que ninguém pudesse entrar, e começou a chuva. Começou a chuva e as pessoas foram correndo para tentarem abrir a arca, pedindo Noé para poder Noé abrir a arca, mas Noé não pôde abrir, porque Deus selou a arca. E começou a chover, e Noé, para ele saber que a água tinha baixado, a água tinha parado, Noé mandou um corvo para poder ver, mas aquele corvo não achou nenhum lugar para poder pousar, então ele voltou. Então Noé mandou uma pomba para poder ver se a terra tinha baixado. Sendo que aqui Deus tinha mandado esse dilúvio, tinha chovido 40 dias e 40 noites. Então aquela pomba foi, mas aquela pomba voltou, porque aquela pomba não viu que tinha descido a água, então ela voltou. Então Noé esperou mais um pouco e mandou a pomba novamente. Quando Noé mandou a pomba novamente, a pomba voltou com um galinho. Então Noé sabia que a água já tinha baixado. Eu escrevi alguns temas aqui que diz assim: não devemos ser desobedientes a Deus. Devemos sempre obedecer aos mandamentos que Deus nos fala. Devemos sempre andar em obediência a Deus, porque assim Deus se alegra com a nossa obediência. Realmente, como eu tinha falado, Deus, quando Ele fala com a gente, eu vou ser sincera, às vezes eu sou desobediente, certo? Às vezes Deus fala muito no meu coração, às vezes Deus quer me usar e eu não deixo Deus agir na minha vida. Eu sei que eu estou fazendo errado, eu sei que eu tenho que mudar muito, tenho que deixar Deus agir na minha vida. Então, essa palavra trouxe no meu coração que a gente não devemos ser desobedientes à palavra de Deus, porque a desobediência, ela traz muitas coisas ruins. Se a gente for desobediente a Deus pode até acabar se afastando de perto de nós. Gente, eu não estou muito nervosa porque eu já preguei 2 vezes. Igual eu falo com o meu esposo, quanto mais eu pregar na igreja, eu não tenho aquele dom de pregadora,
aquele dom daquelas pregadoras que prega bem, fala bem. Mas eu estou falando o que Deus colocou no meu coração, que nós devemos ser obedientes à palavra de Deus, que a gente devemos, tudo que Deus mandar, tudo que Deus falar para a gente fazer, que a gente devemos fazer, entendeu? Que nem um filho. Quando a gente manda um filho fazer, o filho fica na desobediência com a gente. É a mesma coisa a gente com Deus. A gente pede, Deus fala para a gente fazer, e às vezes a gente não faz. A gente está na desobediência com Deus. Então essa palavra eu deixo no coração dos irmãos, que devemos sempre ser obedientes a Deus. Peço perdão aos irmãos que eu não trouxe mais coisas, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Confesso, irmão, que eu vou tentar aprender mais, vou tentar falar mais, me soltar mais, entendeu? Não estou tremendo, graças a Deus não estou tremendo, só estou um pouquinho gelada, mas é normal. Então, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração, que a gente devemos ser obedientes a Deus. Tudo que Deus falar, a gente devemos obedecer o que Deus fala para a gente. Como foi Noé. Noé, ele foi obediente à palavra de Deus. Noé, o que Deus pediu para ele fazer, ele não murmurou, ele não falou, não, Deus, eu não vou fazer. Ele pegou, ele fez. Ele pegou, obedeceu o que Deus tinha falado para ele. E essa palavra eu deixo no coração dos irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.